vamos pensar um pouco nessa noite sobre nós como morada do Senhor, como morada do Espírito Santo, como Deus habitando em nós. E nós vamos pensar que nós precisamos estarmos atentos a isto, né? Para que realmente Ele possa habitar em nós, para que realmente, como salvos, nós somos morada do Senhor, né? Morada do Espírito Santo, como a palavra de Deus nos diz. Mas nós precisamos deixar que realmente Ele faça habitação em nossas vidas, para a nossa bênção e para a honra e glória do nome do Senhor. Nós vamos ler primeiramente no Evangelho de João, capítulo 14, o versículo 23. Evangelho de João, capítulo 14, o versículo 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Vamos destacar essa frase aqui: faremos nele morada. Agora, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. A tradução corrigida nos diz aqui: não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, né? Que o Senhor possa abençoar a meditação da sua palavra aos nossos corações nesta noite. Nós somos morada de Deus em espírito. O Senhor Jesus Cristo, quando ainda estava aqui com seus discípulos, no versículo que nós temos lido no Evangelho de João, ele falando a respeito do outro Consolador, o Espírito Santo que viria, e ele fala que ele viria e ficaria para sempre convosco, né? E ele nos fala que ele faria, ou faremos nele morada, naqueles nos salvos, nos verdadeiros filhos de Deus. E aqui em Coríntios também nos fala neste sentido. Ele habita em nós, os salvos. Nós queremos pensar nessa frase, irmãos, e desenvolver um pouco os nossos pensamentos nesta frase: Deus habita em nós. Isso é um privilégio muito grande. É um privilégio que nós não podemos mensurar o tamanho que é, a bênção que é Deus habitando em nós. Nós podemos pensar que o Senhor Deus poderia ter enviado o seu Filho para nos salvar da condenação do pecado, mas e parar por aí? O ser humano será livre do pecado, livre da condenação do pecado, aqueles que confiarem no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador pessoal. Mas não, Ele nos deu um privilégio ainda maior, porque como salvos, quando nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, Ele ainda nos dá o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. Ele poderia apenas ter nos salvado e não nos dar esse privilégio de sermos filhos de Deus. Ele poderia não passar a habitar em nós, ou não fazer em nós morada, mas Ele nos deu este grande privilégio, um privilégio incomparável. Mas também nós não podemos esquecer que uma grande responsabilidade. Cada privilégio que nós temos, ele traz consigo uma responsabilidade aliada a ele. E nas coisas de Deus não é diferente. Se a gente for olhar, por exemplo, no âmbito profissional, ou na nossa vida secular aqui, cada momento ou cada oportunidade que nós temos, cada reconhecimento que nós temos em nossos trabalhos, em nossa vida, em várias áreas, aquilo é um privilégio
e traz recompensa com ele, às vezes uma remuneração um pouco maior, às vezes um reconhecimento um pouco maior, às vezes o privilégio, mas também consigo a responsabilidade de liderar outras pessoas, de liderar um grupo de pessoas, uma área de trabalho e assim por diante. É um privilégio, mas também é uma responsabilidade, é um dever a mais, é uma cobrança a mais que se tem. Quanto mais alto o cargo que as pessoas ocupam nas empresas, maiores responsabilidades têm, maiores cobranças têm. Nós conhecemos e sabemos isso muito bem como é, né? E na nossa vida cristã não é diferente. Nós fomos salvos para servir, e o Senhor nos salvou e quis passar a habitar em nós, os salvos. Isso é um grande privilégio, mas é uma grande responsabilidade. E então nós podemos pensar que nós não somos donos de nós mesmos. Vamos ler o que nos diz a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, o versículo 19 e o versículo 20. É muito interessante esses versículos aqui que o apóstolo Paulo fala aos Gálatas, e nós, como filhos de Deus, devemos andar com esses versículos sempre em mente e procurar sempre vivenciar esses versículos. São versículos que nós devemos tê-los decorados e também procurar praticar, procurar exercer estas mesmas atitudes que Paulo exercia e que ele exorta os Gálatas e a nós para exercermos, né? Ele diz: porque eu, mediante a lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Nós não somos donos de nós mesmos. E quantas vezes nós gostamos de viver e de agir como se eu fosse dono de mim mesmo, como se eu pudesse fazer o que eu bem quisesse e não fazer aquilo que eu não quisesse. De uma certa forma, sim, eu posso fazer. Deus nos concedeu esta faculdade, né? Este livre-arbítrio de escolhermos o que fazermos ou não, mas Ele nos mostra que nós seremos cobrados por isso. É como a questão da salvação. Ele mostra o lado daqueles que reconhecem o Senhor Jesus Cristo como Salvador, confessando a Ele os seus pecados, e o privilégio, a bênção que vem decorrente disso, mas também Ele mostra, podemos dizer, o outro lado da moeda, para aqueles que o rejeitam, que não o confessam como Senhor e Salvador, não querem segui-lo. Ele mostra o outro lado da moeda, a condenação eterna. Ele não obriga, e para nós, seus filhos, Ele não nos obriga. Nós podemos viver como quisermos, mas saibamos que Ele vai nos cobrar por isso. Agora, como filhos de Deus, não devemos viver como queremos. Marcos capítulo 8, versículo 34 diz: se alguém quiser vir a Cristo, é opcional, se alguém quiser vir, venha. Agora, depois a tonalidade do versículo muda e passa para uma ordem imperativa. Se alguém quiser vir a Cristo, é condicional, mas ele diz: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Então nós vemos que ali passa a tratar de um modo imperativo. Então, irmãos, nós precisamos estar atentos aos ensinos da palavra de Deus. Nós não somos donos de nós mesmos. Nós temos que prestar contas. Nós temos que prestar contas a Deus do nosso modo de viver, do nosso modo de agir, do que falamos, de como tratamos as coisas, de como vivemos aqui neste mundo, de como tratamos aquilo que o Senhor Deus colocou em nossas mãos, o ministério que Ele nos confiou, as responsabilidades que Ele nos dá, as mordomias que Ele nos confiou. Nós temos que prestar contas a Deus dessas coisas. E como membros de uma igreja local, nós devemos também satisfação à igreja local. Nós não podemos agir como se fôssemos independentes, não. Nós temos que estar alinhados, nós temos que estar envolvidos, nós temos que estar afinados com o pensamento
que a palavra de Deus nos ensina e que a liderança e que a igreja local nos ensina, desde que em acordo, em conformidade com a palavra de Deus. Nós precisamos pensar nisso. E aí cabe a nós fazermos uma pergunta: a maneira como eu tenho vivido, ou como eu vivo, tem refletido o quê? Será que reflete que realmente eu pertenço a Cristo? Que Ele é Senhor da minha vida? Que Ele realmente está habitando em mim? Nós precisamos pensar nisso, irmãos. Como nós precisamos pensar nisso? O Senhor precisa dominar todas as áreas das nossas vidas. O Senhor precisa ser Senhor, literalmente, em nossas vidas. Como nós gostamos, e é maravilhoso, e o louvamos por isso, porque Ele é o nosso Salvador. Mas lá em Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10, diz: se quanto à boca confessares ao Senhor, então confessar como Senhor. Nós gostamos de tê-lo como Salvador, e realmente é maravilhoso. Mas Ele não nos salvou apenas para ser o nosso Salvador. Ele nos salvou para ser também o nosso Senhor. Como, irmãos, nós precisamos deixar que realmente Ele faça morada em nossas vidas, em nossos corações. O Senhor não é uma visita, Ele não quer ser uma visita, um visitante nos nossos corações, nas nossas vidas. Nós podemos pensar que quando nós temos uma visita em nossas casas, ou quando nós estamos visitando alguém, a visita ela fica restrita a alguns lugares da casa. Ela só vai onde lhe é permitido ir, onde o dono da casa permite que ela vá. Ela não tem acesso a todos os lugares, a todos os cantos da casa, né, a todas as coisas da casa. Não. A visita ela tem algumas restrições. Agora, o dono da casa não. O morador da casa não. O morador da casa ele tem acesso a todos os lugares, ele tem acesso a todas as informações, ele conhece todas as coisas. Ele sabe das lutas, das dificuldades, dos problemas, das alegrias, das tristezas, das dificuldades, porque ele é um morador da casa, ele tem acesso a todas as áreas. E o Senhor, irmãos, Ele quer realmente habitar em nossas vidas. Ele não quer apenas ser uma visita. Tem um corinho que, desde novos, né, cantamos e aprendemos, né, toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus querendo a casa toda. Sim, Senhor, ó, venha em mim morar. Ele não quer um cantinho, não. Mas quantas vezes nós restringimos apenas um canto das nossas vidas, da nossa casa, para o Senhor. E isso não agrada, não é isso que Ele espera de nós. Quando Ele nos salvou com o desejo de ser Senhor das nossas vidas, de dominar as nossas vidas, de que nós vivamos para Ele. Mas como nós gostamos de viver para nós mesmos, como nós gostamos de achar que somos donos de nós mesmos, e eu faço o que eu quero, e o que eu não quero eu não faço, e eu sou melhor do que os outros, e começamos a desprezar os outros, ou algo assim parecido. Isso não agrada ao Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor conhece toda a nossa vida, ainda que nós o tratemos como uma visita apenas, como alguém que está apenas visitando, que não seja o Senhor, que não seja um habitante ali, mas Ele sabe. Agora, Ele quer mais, Ele quer que nós realmente deixemos que Ele seja Senhor em nossas vidas. Como nós o temos tratado? Ele não quer ser tratado como visitante. Vamos ver o versículo em Colossenses, na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 16, diz assim, a versão atualizada diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Irmãos, Ele quer, o Senhor quer, e é preciso que nós deixemos que Ele
habite ricamente em nós. Que a sua palavra habite ricamente em nós. Ocupar todos os espaços. Que a palavra do Senhor, ela tenha primazia, ela tenha lugar em nossas vidas, lugar de destaque, lugar de primazia, de dominar as nossas ações, de dominar os nossos impulsos e os nossos desejos. E quando nós fizermos isso, e se fizermos isso, nós vamos ver a diferença que isso terá. Mas quantas vezes nós gostamos de tomar conta, tomar, como se diz, a rédea das nossas vidas, né? Não entregá-la para o Senhor, não deixar que o Senhor governe as nossas vidas. Ele quer que a sua palavra habite ricamente em nós. Nós podemos pensar, irmãos, como nós temos seguido ao Senhor. Qual o lugar que nós temos dado a Ele nas nossas vidas? Qual o lugar que nós temos dado à sua palavra nas nossas vidas? Que importância a sua palavra tem em nossas vidas, no nosso dia a dia? Que valor, qual valor nós temos dado à sua palavra, aos ensinos do Senhor, aquilo que Ele nos orienta, aquilo que Ele nos ensina, a maneira que Ele quer que nós vivamos, que Ele quer que nós venhamos a agir aqui neste mundo, em quaisquer circunstâncias, em quaisquer situações. Qual é o lugar que nós temos dado à sua palavra? Podemos pensar o que realmente eu sou de Cristo. Apenas um discípulo? Ou um seguidor verdadeiramente? Apenas alguém que está acompanhando Ele de longe? Como Pedro o acompanhou ali quando ele estava indo para ser julgado por Pilatos, né, e pelos principais sacerdotes e escribas. E a palavra de Deus nos diz que ali Pedro seguia-o de longe. Nós podemos pensar que Judas Iscariotes era um seguidor de Cristo. Judas Iscariotes era um seguidor de Cristo, mas ele não era um verdadeiro discípulo de Cristo. Ele não o seguia com a intenção de servi-lo, de agradá-lo, de amá-lo, de viver como ele queria que os seus discípulos vivessem. Judas Iscariotes seguia apenas por seguir. E eu e você? Como nós temos seguido a Cristo? Será que nós somos parecidos com Judas Iscariotes? Estamos o seguindo, mas com interesses alheios? Será que nós somos como grande parte daquela multidão que seguia o Senhor Jesus Cristo, quando Ele andou aqui neste mundo, mas com interesses vários, precisando até de milagres, de curas e etc., de alimentação, mas não com interesse de aprender dEle, não com interesse de viver para Ele? O nosso país é chamado de um país cristão, né? Mas, infelizmente, nós sabemos que na prática não é. As igrejas evangélicas estão cheias de pessoas que se dizem seguidoras de Cristo, mas apenas dizem, porque não seguem literalmente, ou não seguem como o Senhor quer que sigam. Estão procurando bênçãos, estão procurando milagres, estão procurando e precisando de curas, de bênçãos materiais, de prosperidade. É isso que uma grande parte quer, e de uma cura, e de um privilégio, e de uma riqueza, e de um bem, etc. Mas e viver para Cristo? Quantos que estão realmente dentro das igrejas estão preocupados em seguir o Senhor Jesus Cristo, porque eu quero viver como Ele quer que eu viva? Nós precisamos pensar, irmãos, se nós não somos mais um neste meio. Estou seguindo por seguir, às vezes por status, às vezes por conveniência, às vezes para ninguém me perturbar, às vezes para ninguém vir me cobrar por que eu não estou indo às reuniões, por que eu não estou firme, ou por que eu tenho desviado. Qual o motivo que tem nos levado a seguir a Cristo? E como nós temos seguido a Cristo? Judas Iscariotes, ele o seguia, mas ele não tinha entregado a sua vida a Cristo. Ele não deixou que o Senhor dominasse a sua vida, que o Senhor entrasse e fizesse morada na sua vida. Oxalá que não tenha nenhum de nós numa situação assim.
não deixando Cristo agir, não deixando Cristo dominar, não deixando o Senhor ser realmente Senhor das nossas vidas? Será que nós somos apenas seguidores dele? Aqueles que o seguem procurando alguma bênção? Quantos estão indo atrás de líderes religiosos ou de igrejas porque estão precisando de uma bênção e esquecem que a bênção maior e a bênção que a mais urgente e necessária na vida do ser humano é a pessoa do Senhor Jesus Cristo habitar no seu coração? Mas isso eles não querem. Querem as bênçãos, mas não quer tomar a cruz e seguir o Senhor como Ele espera que nós o sigamos. Irmãos, nós precisamos pensar nisso. Quantos estão dentro de igrejas, mas o Senhor está fora da vida deles? Oxalá que não seja o caso de nenhum de nós. Oxalá que nós não estejamos restringindo o Senhor a apenas uma parte da nossa vida, não estamos permitindo apenas que Ele acesse uma pequena parte do nosso ser, mas que realmente Ele habite ricamente em nós, que a Sua palavra habite ricamente em nós, que Ele faça morada, que Ele estabeleça morada, que Ele seja dono, que Ele seja Senhor das nossas vidas. Isso está precisando acontecer. Cada um de nós precisamos pensar nisso. Será que eu tenho entregado todo o meu ser, toda a minha vida ao Senhor? Tenho deixado que Ele realmente seja Senhor dos meus interesses, dos meus pensamentos, das minhas intenções, das minhas atitudes, das minhas palavras? A maneira como eu vivo, como eu falo, tem refletido isso? Isso passa pelo nosso dia a dia, né? No trabalho, nos estudos, na nossa convivência familiar, na nossa convivência uns com os outros. Será que realmente o Senhor tem sido Senhor em minha vida? Nós precisamos pensar muito nisso, irmãos. Ele nos salvou para ser Senhor, não apenas Salvador. Quando nós olhamos para a história de Israel, nos tempos dos reis, lá no Velho Testamento, né? Como é interessante a gente olhar ali. Quando o rei buscava o Senhor, a nação era abençoada. Ainda que com falhas, mas aqueles reis que pelo menos tinham um desejo maior, uma intenção maior de acertar com a vontade de Deus, ainda que errando, mas tinham esse propósito nas suas vidas, a nação de Israel era abençoada, tinha paz à sua volta, conseguia vencer os seus inimigos, inimigos mais poderosos que eles nas batalhas. Mas quando eles afastavam do Senhor, o Senhor também os entregava nas mãos dos seus inimigos e os deixava sofrer nas mãos dos seus inimigos. Irmãos, nós precisamos pensar, onde eu tenho deixado o Senhor? Será que Ele está dominando as nossas vidas? Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, nós usamos muito esse versículo para evangelizar, e não há erro em usar, né? Quando diz ali, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ali o Senhor está falando à igreja, o Senhor está falando a seus filhos, Ele não está falando a pessoas não salvas, não, Ele está falando à igreja de Laodiceia. Eis que estou à porta e bato. O Senhor está à porta do nosso coração, como filhos dele, mas muitas vezes nós estamos deixando o Senhor de fora. Nós não o deixamos entrar, não o deixamos reger nossas vidas, não deixamos que Ele reine em nossas vidas, não deixamos que a Sua palavra habite ricamente em nós, porque nós gostamos de muitas coisas que não agradam, porque nós não estamos vivendo aquilo que o apóstolo Paulo falou aos Gálatas, crucificado para o mundo, né? Morri para a lei a fim de viver para Deus, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Nós precisamos exercer isso, irmãos, fazer ou deixar com que Cristo viva em nós, não seja mais nós que vivamos, mas Cristo viva em nós. O Senhor está à porta batendo.
Ele falou aos seus filhos, a igreja de Laodiceia, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ele não força a abertura da porta, ele não rompe a porta, mas ele quer que nós abramos a porta, ele quer que nós o deixemos entrar, ele quer que nós o deixemos dominar as nossas vidas. E ele disse: se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Quantas bênçãos, irmãos, temos perdido, porque nós estamos trancando a porta do nosso coração, das nossas vidas, e não deixamos o Senhor entrar. Estamos trancando para o Senhor, mas deixamos tantas coisas que o desagrada, tantas coisas que o mundo oferece, nós deixamos que elas entrem e que elas façam morada em nossos corações, em nossas vidas, e vamos tirando o Senhor, e vamos o restringindo a apenas um espaço, e o deixamos praticamente inerte, sem atuação nas nossas vidas. Nós precisamos pensar isso, irmãos. Quantos filhos de Deus hoje, quantas igrejas locais hoje, às vezes com muita pompa, às vezes achando que são muito como a igreja de Laodiceia achava, mas o Senhor está de fora. Quanto movimento existe no meio chamado evangélico, mas movimento de pessoas, movimentos levantados por pessoas que estão longe de Cristo e que não chegam a lugar nenhum, porque o Senhor está fora das igrejas, o Senhor está fora das vidas, o Senhor está fora das decisões. Nós estamos vivendo em dias difíceis para a igreja, onde há tanta frieza, tanto desânimo, tanto desinteresse pelas coisas de Deus. Parece que quanto mais próxima está a vinda de Cristo, e nós sabemos que está, não estamos dizendo que vai ser amanhã ou hoje, os tempos do Senhor são diferentes do que os nossos dias, né? Mas a vinda do Senhor está muito próxima para arrebatar a sua igreja, e nós vemos uma frieza espiritual muito grande na igreja, de uma forma geral, deixando o Senhor de fora, porque Ele não está habitando ricamente em nós, porque a sua palavra não está habitando ricamente em nós, porque nós não temos deixado que Ele estabeleça morada, que Ele seja o regente, que Ele seja o dono, que Ele seja o Senhor das nossas vidas. Por isso vemos muito desânimo, muita frieza, muita desobediência, muito desinteresse, muita falta de compromisso, e vai por aí afora essas coisas nesse mesmo sentido. Porque não deixamos que o Senhor habite ricamente em nós. Como é necessário que nós atentemos para isso, que nós sejamos despertados para esse fato, deixar que o Senhor habite ricamente em nós. Às vezes, na simplicidade, às vezes sem tanta pompa, sem tanta coisa para se mostrar, mas deixar que Cristo habite em nós, tê-lo realmente como Senhor, como nosso Senhor. Nós precisamos fazer isso. O mundo precisa ver crentes, filhos de Deus, vivendo vidas mudadas. Talvez nunca se pregou tanto o Evangelho como em nossos dias, né? Poucas pessoas, pode ter alguns, cremos que tenha, que ainda não tenham ouvido, mas são poucos. Muita facilidade para se ouvir o Evangelho, através de redes sociais, através de pregações, da mídia, da imprensa, e vai por aí afora. Muita facilidade para se propagar o Evangelho, e tem sido pregado muito, sim. Talvez nunca foi tão pregado o Evangelho como tem sido em nossos dias, mas os resultados talvez também nunca foram tão ruins como tem sido em nossos dias. Por quê? O mundo não está precisando ouvir muito mais do que o que tem ouvido, não. O mundo está precisando de ver vidas mudadas. É isso que o mundo quer, ver vidas mudadas. Quando olha para nós como salvos
e nos vê como filhos de Deus, realmente nos veja como pessoas diferentes. Fala assim, olha, mas ele tem um jeito diferente, ele trata as coisas diferente, ele vive de uma maneira diferente. Não consigam apontar um monte de erros, de defeitos e de jogar um monte de pedras em nós. Como isso está sendo necessário, irmãos? E muitas vezes o mundo consegue ver tanta fraqueza em nossas vidas, tantos erros, porque nós estamos vivendo longe do Senhor. O mundo precisa ver em nós vidas mudadas, vidas diferentes. Nós precisamos pensar nisso, irmãos. O que o mundo, o que as pessoas que não têm o Senhor Jesus Cristo, ao olhar para mim, o que eles veem, o que eles pensam, o que isso vai refletir, ou o que isso vai redundar para o Senhor. Será que em honra e glória ao nome do Senhor, em pessoas querendo se render a Cristo, querendo conhecer este mesmo Senhor que eu tenho como meu Senhor e Salvador? Ou será que as pessoas vão dizer assim, não, eu não quero ter o mesmo Senhor que o verso ou que o outro tem, porque do jeito que ele vive, não faz diferença, é o mesmo jeito que todos vivem. Quão triste é quando nós vemos pessoas que dizem serem seguidores de Cristo, e que muitos são, mas infiltrados em tantas coisas ruins, em tantos escândalos, por aí afora, que desonram o nome de Cristo, que desonram a fé que professam na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Isso reflete na pregação do Evangelho, isso reflete no testemunho da igreja. Nós precisamos pensar seriamente, irmãos, a maneira como eu tenho vivido, que fruto tem dado para a obra do Senhor, o que tem contribuído para a progressão do Evangelho, para a pregação do Evangelho, para que outras pessoas cheguem ao conhecimento do Senhor Jesus Cristo, como Senhor e Salvador pessoal. Cada um de nós precisamos analisar isso, cada um de nós precisamos fazer esta autoanálise nas nossas vidas, para vermos como estamos vivendo, se realmente o Senhor está morando em nós, se a palavra de Cristo está habitando ricamente em nós, ou se nós estamos vivendo longe da vontade do Senhor, fazendo o que bem nos agrada. É muito triste quando a gente chega ao final do livro dos Juízes, né? E o último versículo ali daquele livro diz assim, naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que bem parecia aos seus próprios olhos. É muito triste, e por isso nós vemos a situação que chegou à nação de Israel, e é por isso que nós estamos vendo a situação que a igreja está em nossos dias. É claro que não é na sua totalidade, é claro que existem servos fiéis, homens e mulheres que ainda servem a Deus com integridade, com fidelidade, que honram a fé que professam no Senhor, mas uma grande parte dos filhos de Deus, uma grande parte daqueles que estão dentro das igrejas e que confessam o Senhor Jesus Cristo como Salvador, não o têm ou não o querem ter como Senhor das suas vidas, não o deixam ser Senhor de suas vidas. Nós precisamos pensar seriamente nisso, irmãos. Ele é meu Senhor? Ele é o Senhor da minha vida? Ou Ele é apenas o meu Salvador? É muito bom tê-lo como Salvador, é maravilhoso, mas Ele não quer só isso. Ele quer ser Senhor, Ele quer habitar ricamente em nós. É interessante esse versículo aqui em Colossenses 3:16, né? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Não é habitar superficialmente, não é pegar a palavra de Deus, a Bíblia, e ler por alguns minutos, vamos dizer, um desencargo de consciência para dizer, não, eu li, né? Eu não saí sem ler a Bíblia, quase que como um amuleto, como muitos têm. E às vezes muitos de nós estamos tendo a Bíblia como um amuleto, né? Quando nós deveríamos tê-la como um livro que rege as nossas vidas, como um livro que nós seguimos os seus conselhos, que amamos os seus conselhos, que
prestamos sentido naquilo que Ele nos fala, para seguir ou para não seguir por determinado caminho. Quando a palavra de Cristo habitar ricamente em nós, nós vamos mudar muitas das nossas atitudes, nós vamos mudar muitos dos nossos destinos, porque muitas vezes nós estamos vivendo longe de obedecer a palavra de Deus. Não paramos, não gastamos tempo para meditar na palavra de Deus, para ver o que realmente Ele quer falar conosco, para deixar que Ele fale conosco. Nós não queremos, não gostamos, ou não apreciamos, ou apenas achamos que somos autossuficientes, para viver do jeito que nós quisermos viver. E a palavra de Cristo, o Senhor, não está habitando ricamente em nós. Que então, irmãos, possamos pensar seriamente nisso, refletir nesses pensamentos e pensarmos. O Senhor está dizendo: eis que estou à porta e bato. Ele está batendo, Ele está chamando. Ele quer entrar para ser Senhor, para habitar, para estabelecer morada. Não apenas ser um visitante, não apenas fazer uma visita, mas Ele quer ser Senhor. Ele quer dominar, e dominar todos os nossos desejos, todos os nossos sentimentos, todas as nossas ações. Que nós possamos pensar nisso, irmãos, e vamos pensar de hora em diante. Não vamos pensar coletivamente, não. Vamos pensar a partir de mim. Eu preciso mudar, eu preciso ser diferente. Eu preciso que a minha vida realmente seja mudada pela palavra de Cristo, pelo senhorio de Cristo na minha vida. E se cada um de nós pensarmos nisso, nós podemos causar uma grande diferença na sociedade em que vivemos, no meio em que nós vivemos. Ouvir a pregação do Evangelho, ouvir da palavra de Deus. O mundo tem ouvido, eu diria que até bastante, mas o mundo, aqueles que não têm o Senhor Jesus Cristo como Salvador, eles estão querendo ver vidas mudadas, vidas diferentes daqueles que confessam o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador pessoal. Oxalá que nós possamos realmente vivermos para a honra e glória do nome do Senhor, deixar que Ele faça morada em nós e que Ele habite em nós e que a Sua palavra habite ricamente em nós, para a honra e glória do Seu nome. Amém.